E eu queria pensar um pouco sobre isso nesta manhã de Páscoa, pensar sobre a ressurreição de Jesus. Depois das trevas, à luz, a ressurreição do Filho de Deus. E para isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo de número 20. João, capítulo 20. Nós vamos ler dos versículos 24 a 31. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Só até aqui. Queria começar o nosso sermão desta manhã lembrando de uma história, não sei se real, mas muito interessante, de uma professora que, dando aula aos seus alunos, ensinando-lhes que eles deveriam acreditar apenas naquilo que vissem e que não aceitassem qualquer crença na qual a crença não pudesse ser comprovada pela concretude, seja por ver, seja por tocar, seja pelas capacidades perceptivas que temos de aprender a realidade, de tocar a realidade. Então ela disse: só creia naquilo que você vê. Naquilo que você não vê, não creia, porque não existe. Tudo que existe precisa ser visto. Se você não vê, é porque não existe. Um aluno levantou a mão e disse: Professora, não vejo o seu cérebro. É interessante como boa parte da nossa experiência de fé vem acompanhada de uma necessidade de ver, não é verdade? Como a gente precisa dos olhos para crer. Mas e quando nos faltam os olhos? Como crer? É sobre isso que a ressurreição nos fala. Sobre crer sem olhos. Sobre crer a despeito dos olhos. A gente às vezes acha que a ressurreição é um tema difícil para nós, cristãos modernos, homens de ciência, de conhecimento, né? Alguns dizem pleno século XXI, como se o século XXI fosse mais avançado que os tempos de Jesus. E então dizemos: não, para nós, homens de ciência, homens modernos, a ressurreição é sim algo difícil, porque a ciência nos ensina que determinadas coisas nós só podemos aceitar por fé, porque elas nos forgem a razão. Enfim, para nós, homens modernos, a ressurreição é realmente algo difícil de engolirmos. Mas você já parou para imaginar que discípulos de Jesus andavam com ele? Viram Jesus. Jesus fez milagres.
Eles viram Jesus fazer milagres diante de seus próprios olhos. Muitos deles ali podiam enxergar, ver os milagres de Jesus ali à sua volta. Aquele ali foi Jesus, curou ele da lepra. Aquele ali, Jesus, olha só, Jesus curou da cegueira. Aquele ali não ouvia. E ele passou a ouvir por causa de Jesus. E eu estava no dia, eu testemunhei, eu vi aquele milagre. Imagine que todos eles estavam ali, carregados por homens e mulheres que tinham tido experiências grandiosas, gloriosas com Jesus dos milagres, dos sinais, dos prodígios. Eles tinham visto Jesus ordenar ao vento, ordenar ao mar, falar ao mar e ao vento como se fala a uma criança, como se fala a um velho, como se fala a um homem. É tão interessante perceber que eles estavam diante de Jesus e não bastasse ver os milagres de Jesus, não bastasse ver Jesus fazer aquilo que profetas não faziam, como, por exemplo, perdoar os pecados dos homens. E apesar de tudo isso, ouvir Jesus lhes dizer por uma, duas, pelo menos 3 vezes, e de forma pública, sem esconder, de que ele morreria, de que ele seria torturado, ele seria vilipendiado em sua dignidade, ele seria machucado, ele seria ferido pelos principais religiosos do seu tempo, mas no 3º dia ressuscitaria dentre os mortos. Ou seja, Jesus deu spoiler da ressurreição. Avisou que ressuscitaria. Disse que no 3º dia ressuscitaria. Não só viram Jesus fazer milagres, não só viram Jesus perdoar pecadores, não só viram Jesus falar com a natureza como só Deus poderia falar, não só viram o próprio Jesus anunciar a ressurreição, viram Jesus ressuscitar um homem dos mortos. Mas você não vê aquelas mulheres, dentre elas Madalena, irem para o túmulo de Jesus com o seguinte pensamento: vamos dar uma olhadinha lá, porque vai que ele ressuscitou. Não, elas foram levar os perfumes, elas foram levar as coisas que tinham que ser levadas, e elas estavam preocupadas não de encontrar o corpo de Jesus ressurreto. Na verdade, elas estavam preocupadas com a pedra. Uma pedra gigante, elas são mulheres e elas não têm como arrastar e tirar aquela pedra. E elas têm que fazer o serviço que era costumeiro. Elas não estão preocupadas em dizer assim: será que Jesus vai estar lá? Ou será que Jesus ressuscitou? Não, para elas Jesus está lá. A ressurreição não era algo que até mesmo para os discípulos de Jesus era óbvio. Não bastasse isso, o Evangelho de João nos revela o fato, o caso de um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos, um dos 12, que não acreditou na ressurreição de Jesus, mesmo tendo visto os sinais de Jesus, mesmo testemunhando os milagres de Jesus, mesmo testemunhando a autoridade de Jesus sobre a natureza, mesmo testemunhando o discurso de Jesus avisando que ele morreria e no 3º dia ressuscitaria, mesmo diante dos discípulos, os seus amigos, aqueles que ele conhecia e que estão dizendo para ele: Jesus esteve há poucos dias conosco, nós vimos Jesus. Mesmo assim ele diz: se eu não ver as marcas em suas mãos e não colocar meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Esse merece o prêmio da incredulidade, porque ele conseguiu fazer o que nenhum de nós somos capazes de fazer: negar o milagre quando ele está diante de nós. No entanto, não é a dúvida de Tomé, mas é a sua confissão de fé, aquilo que deve nos motivar a pensar hoje o que a ressurreição nos representa. Que desafio ela põe à nossa inteligência, que desafio ela põe à nossa mente, que desafio ela põe
diante da nossa mania de querer colocar todas as coisas encaixadas de uma maneira organizada e tão sistematicamente organizada em nossa mente, não é? Que ela deveria funcionar obsessivamente de acordo com os nossos critérios. Esse episódio de Tomé foi justamente aquele que gerou aquela expressão tão conhecida em português e também em outras línguas, não é? Principalmente aquelas em que o evangelho foi de alguma forma também anunciado, que é o tal da expressão popular, ver para crer. É dessa experiência de Tomé que diz, eu preciso ver para crer, que surgiu essa expressão popular que de alguma forma designa esse movimento nosso, que expressa não só uma convicção popular, mas pode expressar, por exemplo, a convicção de uma professora numa sala de aula que vai dizer aos seus alunos, só acredite naquilo que você vê. Que poder os olhos têm sobre nossa vida. Como a gente pode sustentar a profissão de nossa fé quando não temos mais os nossos olhos? Para a gente pensar isso e expondo esse problema a partir do texto que ora lemos, eu dividi o texto em três partes. E eu entendo que desse trecho que nós lemos da Sagrada Escritura, nós podemos tirar 3 ensinos. Hoje eu estou bem batista. Então tem 3 pontinhos na pregação de hoje. Então, bem fácil. Primeiro ponto é a relação profunda que existe entre o testemunho dos discípulos e a incredulidade de Tomé, tal como está nos versículos 24 e 25. Como a gente leu, Tomé, que era um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Ele não estava presente. Mas os outros discípulos o que fizeram? Evangelizar, quer dizer, testemunharam para Tomé o que aconteceu. O que eles testemunharam? O que eles disseram? Vimos o Senhor. Quem viu o Senhor? Os outros. Então o que eles fazem? Eles testemunham aquilo que viram. Tomé não teve a experiência de ver a Jesus, mas só de ouvir o testemunho. Aqui Tomé representa os leitores, a audiência de João. E representa em certa maneira, em certo sentido, todos nós. Aqueles que nunca viram Jesus. Porque Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ascendido aos céus, e que, portanto, agora estavam ouvindo a pregação de João por meio do Evangelho de João. Então, como ler essa passagem de João, principalmente sabendo que de todos os evangelhos, ele foi o único que quis dar atenção a este episódio, porque ele está preocupado exatamente pelo fato de ter escrito muito depois dos outros evangelhos, e para um público que estava muito distante da realidade que os discípulos tinham vivido e que agora estavam ouvindo o testemunho de alguém que viu a Jesus, mas que jamais veriam a Jesus. Então Tomé representaria aqui todos aqueles que escutam o testemunho apostólico, o testemunho dos apóstolos, que disseram, eu vi Jesus, ele ressuscitou. Por um lado, vemos o testemunho dos apóstolos, vemos o testemunho apostólico daqueles que viram a Jesus e anunciaram a ressurreição de Jesus. Por outro lado, João faz questão de mostrar a reação de Tomé, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos, se eu não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Então, Tomé estabelece uma condição para crer. Qual é a condição para crer? Ver.
eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso estar na mesma condição que vocês estiveram. Eu preciso enxergar como vocês enxergaram para que eu possa crer. Essa é a crença de Tomé, que se ele enxergar como os apóstolos, os outros apóstolos enxergaram, ele então vai crer. É como se o testemunho dos 12, dos outros que faziam parte dos 12, não fosse suficiente para que Tomé apaziguasse a sua dúvida e dissesse: que bom que ele ressuscitou, que coisa maravilhosa. Mas não. Por que será que o testemunho dos apóstolos não foi suficiente para Tomé? Parece que o objetivo de João era ensinar os cristãos de seu tempo, seus ouvintes, os seus leitores, que Jesus, em primeiro lugar, é Deus. E isso parte do pressuposto de que o próprio testemunho apostólico vem acompanhado disso. Eles sabem pela ressurreição de que Jesus é o Filho de Deus. De que Jesus não é apenas um profeta, mas de que Jesus é mais do que um profeta, de que Jesus não é rei, mas é mais do que um rei, de que Jesus não é sacerdote, mas é mais do que um sacerdote, ele é Deus. E por isso João vai recuperar o episódio da vida de Jesus, que vai contrastar com a incredulidade de Tomé. Quando a gente vê esse contraste que João cria entre o testemunho apostólico e a incredulidade de Tomé, uma pergunta fica diante de nós. Quantas pessoas hoje estão elaborando doutrinas com base justamente em suas experiências e não no testemunho apostólico? Justamente porque elas querem ver. Justamente porque elas querem ser guiadas por seus olhos. Elas querem ser guiadas pelas suas experiências. Elas querem ser guiadas pelos seus sentidos. Então, quantas e quantas doutrinas e falsas doutrinas são fruto exatamente da experiência pessoal, dessa experiência subjetiva, dessa experiência do olhar, do ver. A gente acredita tanto no ver, a gente acredita tanto no nosso olhar, que a gente não para pensar o quanto essas experiências tão humanas, elas são também fonte de tantas doutrinas confusas, que confundem a igreja de Jesus, que desviam a atenção da igreja de Jesus do verdadeiro Jesus, que faz com que pessoas corram atrás dos milagres e não do autor dos milagres. Então, meus irmãos, parece que a única fonte segura de doutrina, de direção para a vida, é o testemunho apostólico. Mas por que você quer mais do que o testemunho apostólico? Porque você quer ver. Porque você quer ter a experiência. Porque você julga que essa experiência, ela vai ser suficiente para você. Porque o mero testemunho apostólico não é suficiente. A gente só consegue responder essa pergunta se a gente for para o segundo ponto, que é a segunda relação. A relação entre Jesus e o incrédulo. Primeiro você tem o testemunho de Jesus e o incrédulo. Em segundo lugar, aparece o próprio Jesus e o incrédulo. Algumas coisas são tão interessantes nessa passagem dos versículos 26 a 29, que a gente não pode perder de vista. A primeira delas é como começa o versículo 26, chamando a nossa atenção para a questão do tempo. Do tempo. Não é? A Bíblia diz, uma semana mais tarde. Ou seja, Tomé teve uma das semanas mais difíceis da sua caminhada. Uma semana de profunda dúvida, de profundo desespero. Todo mundo viu o Mestre, todo mundo consegue crer, todo mundo está feliz porque Jesus ressuscitou, todo mundo está celebrando a ressurreição de Jesus, mas ele não consegue celebrar, ele não consegue se alegrar, ele não consegue provar daquela alegria, não consegue se unir, se compactuar com os demais para se alegrar, porque Jesus ressuscitou, tudo porque ele é escravo dos seus olhos. Tudo porque ele aposta todas as suas fichas no seu olhar. Como a incredulidade nos torna infelizes. Como a incredulidade nos torna amargos. Como a incredulidade nos impede de festejar.
Uma semana mais tarde, Jesus deixou ele de molho uma semana. Sabemos por conta deste versículo que Jesus apareceu no primeiro dia da semana. Isso é muito interessante, né? Então parece que eles se reuniram no primeiro dia da semana, depois de uma semana se reúnem de novo. Então parece que de domingo em domingo eles estão se reunindo. Uma semana depois, Jesus vai aparecer. E é interessante porque agora todos estão reunidos. E Tomé não faltou, se reuniu de novo, estava ali presente, junto com todos os demais, depois de uma semana. Se lá ele estava ausente, agora ele está presente. Aliás, essa é uma das evidências mais interessantes dessa passagem, daquilo que é o culto cristão, não só dominical, mas a razão de ser do culto. Aqui nessa passagem se encontra a maior fundamentação bíblica do culto. Assim, Jonas, como assim? Me explica esse negócio. Veja só. Quando a gente observa o texto que nós acabamos de ler, que vai do versículo 26 ao versículo 29, a Bíblia diz, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Então, algumas coisas são importantes aqui. A primeira delas, Jesus aparece sem precisar abrir a porta, sem precisar usar os mecanismos que seriam normais da época. Simplesmente aparece no meio deles. Não é que Jesus estava ausente. Não é que Jesus não saiba o que se passa na igreja. Mas é que a igreja não consegue perceber a presença de Jesus porque ela está escrava o tempo todo dos seus olhos. Ela acha que Jesus só está presente no meio de sua igreja se ela puder ver Jesus. Se ela não vê Jesus, então significa que Jesus não está presente, de que Jesus não sabe o que aconteceu. Mas aqui nós vemos uma das provas mais importantes de que na ressurreição de Jesus vemos um Jesus presente na sua igreja, entre os seus discípulos, mesmo quando os seus discípulos não o veem. Prova disso é o próprio Tomé. A Bíblia diz que Jesus aparece, vai direto a Tomé e vai justamente para resolver a questão da dúvida. Jesus não estava presente quando Tomé formulou a sua dúvida. Ou estava? Estava. O problema é que os discípulos de todos nós acreditamos que Jesus não está presente em sua igreja. Ele está presente em sua igreja, não importa qual seja a circunstância. Uma das informações mais bonitas que as cartas da Ásia Proconsular nos informam é isso, em especial a primeira carta, a carta dirigida à igreja de Éfeso, quando Jesus se apresenta àquela igreja, dizendo que ele é aquele que tem nas suas mãos as 7 estrelas, né? E anda no meio dos 7 candelabros. A ideia de que ele tem ali aqueles que seriam os anjos da igreja, aqueles que seriam os pregadores da igreja, ele os governa, tem eles em sua mão, ele dirige os seus pregadores, os seus responsáveis pelo ensino da igreja, mas ao mesmo tempo ele passeia entre a igreja, entre as 7 igrejas, o que significa que ele não está ausente, de que ninguém precisa chegar e dizer, Jesus, eu preciso falar alguma coisa muito séria sobre a minha igreja. Tem algumas coisas aqui que o senhor não sabe. Estão aprontando umas aqui que o senhor precisa saber. Não, você não precisa nem falar nada. Ele é que vai te revelar algumas coisas que estão acontecendo e você não vê. Ele conhece sua igreja. Ele está presente em sua igreja. Não pense você que ele não sabe das suas dúvidas. Ele sabe sim. E eu quero me dirigir aos incrédulos dessa manhã, que estão aqui neste lugar, que são cristãos, que são seguidores de Jesus, que foram batizados, amam a Jesus, professaram a sua fé em Jesus, mas têm dúvidas. Eu quero me dirigir aos incrédulos, que seguem a palavra de Deus, aos incrédulos que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que têm dúvidas. Que se sentem tentados a seguir os rumos de sua vida pautados simplesmente por seus olhos. O sermão de hoje é para dizer a você que você não pode ser pautado pelos seus olhos.
Sua agenda não deve ser pautada pelos seus olhos. A direção da sua vida não pode ser pautada pela sua maneira de enxergar o mundo. O seu olhar, a sua agenda, a sua vida deve ser pautada pelo testemunho dos apóstolos. O testemunho dos apóstolos é suficiente, você não precisa de mais nada. Como Jesus lida com os incrédulos? Você deve estar, obviamente, se perguntando: Jonas, eu sou esse incrédulo. Como Jesus lida com os incrédulos? Esse é o meu maior medo. Se você pensa que Jesus vai pegar um chicote, um azorrague, e dar no seu lombo, eu quero te dar uma boa notícia. Ele não vai dar uma chicotada no seu lombo, porque de vez em quando surge uma dúvida ali, uma dúvida acolá, e você perde às vezes a segurança, não a salvação, a segurança da sua salvação. Uma coisa é a doutrina de alguns que acreditam que salvação se perde. Outra coisa bem diferente é a perda da segurança. Pessoas que permanecem salvas, mas elas perdem a segurança por causa das dúvidas. Primeira coisa importante que você precisa saber, e não sou eu quem está dizendo, porque eu preciso dessa palavra tanto quanto você. Porque tanto quanto você sou atravessado por dúvidas o tempo todo. A primeira coisa que eu e você precisamos saber, e que a palavra nos diz, é de que Jesus sabe o que se passa em nosso coração. Ele conhece as lutas, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Ele está presente mesmo que não seja visível. Ele sabia que Tomé, o seu discípulo, estava mergulhado em dúvidas, justamente porque ele estava presente quando Tomé não conseguia enxergá-lo, não podia vê-lo, mas conseguia muito bem explicitar suas dúvidas e sua insegurança. Segundo, Jesus não resolve imediatamente o problema da dúvida de Tomé. Isso é uma bênção, meus irmãos. Já pensou se na hora que Tomé pintou a dúvida, Jesus aparece? É a dúvida, vou resolver agora o problema da sua dúvida. Não. Tem aí um humor divino com a nossa dúvida. Ele parece nos permitir o tempo todo vivermos a dúvida. E a dúvida ser patrocinada, inclusive, por ele. Ó, que bênção, irmãos. Antes você achava que era Satanás. Agora eu estou dizendo para você que Deus está por trás de toda essa história. E aí você diz assim, mas como assim? Eu achava que a dúvida era o inimigo se levantando contra mim, me fazendo cair. É verdade, não duvido do poder que o inimigo pode exercer quando você duvida. Quando a dúvida vence você. Mas existe uma experiência que o cristão pode ter com Deus que só é possível se ele estiver no meio da dúvida. Jesus não resolveu imediatamente o problema da dúvida de Tomé quando Tomé duvidou. Ele permitiu que o seu discípulo passasse pelo menos por um tempo de dúvidas e incertezas. Pelo menos uma semana ele passou ali pensando, meditando, enfrentando e tendo que lidar com a sua incredulidade, vendo os demais alegres, vendo os demais felizes, e ele lutando, porque não conseguia crer. Terceiro, Jesus tampouco, depois que passou o tempo, aparece com um chicote nas mãos para trazer juízo para aquele que duvidou. Que? Você, Tomé, viu os milagres. Você não tinha motivo para duvidar. Eu falei para você que eu ia ressuscitar no terceiro dia. Agora você vai apanhar. Não. Deus não derrama juízo para o seu povo quando o seu povo está enfrentando dúvida e incredulidade. Deus não trouxe juízo a Tomé. Jesus não veio depois de uma semana para trazer juízo sobre Tomé, mas ele aparece de uma maneira sensível,
para justamente lidar com a dúvida de Tomé. Alguns aqui podem estar se perguntando: Jonas, como eu lido com a dúvida? Você não vai lidar com a dúvida. É Ele que vai lidar com ela. Você não vai conseguir lidar com sua dúvida. Você não tem fontes suficientes para lidar com ela. Você não tem competência para lidar com sua dúvida. Não é você que tem a dúvida, é a dúvida que te tem. Por isso é só Ele que pode lidar com a dúvida. É a mesma coisa a arrogância. Você acha que você lida com a sua arrogância? Você não lida com a sua arrogância, meu irmão. É Deus que lida com ela. Não é você que lida com o seu orgulho. Seu orgulho é maior do que você. Quem lida com o seu orgulho é Deus. E as coisas mais extraordinárias acontecem à nossa volta. Não pense em você que é simplesmente para Deus te entreter. Olha aqui, eu vou fazer uma gracinha para você. Igual um golfinho, né? Faz uma gracinha e volta de novo. Não. Deus, Ele quando aparece e faz a sua obra, Ele está o tempo todo tratando o nosso caráter. Porque Ele está sempre formando no seu povo a identidade gloriosa. Filipenses capítulo 1 nos fala disso. Da identidade gloriosa que Deus está formando em nós através da obra de Jesus, seu Filho. Essa identidade é a identidade que um cônjuge vê Deus forjando no outro quando Deus o usa. Não para tornar o cônjuge a sua imagem e semelhança, mas ele participa como testemunha de uma obra maravilhosa. Deus usá-lo para ver o cônjuge ser formado nesta identidade gloriosa que Cristo está fazendo em sua vida. Deus não nos chama, por exemplo, para fazer os nossos cônjuges serem a nossa imagem e semelhança, mas para testemunharmos como Deus forja através dos cônjuges a sua identidade gloriosa. Isso vale não só para os cônjuges, isso vale para uma igreja toda, quando está esta igreja comprometida com o discipulado no testemunho dos apóstolos. Quarta coisa importante. Jesus estava interessado sim no fortalecimento da fé de Tomé. Mas Jesus sabia que esse fortalecimento não poderia ser suficiente se Tomé não tivesse experimentado a dúvida. E é a dúvida que vai fazer Tomé descobrir uma coisa importante: eu não vou conseguir resolver isso aqui. É a dúvida que vai fazer Tomé se lançar num mar que ele não tem domínio algum e que vai fazer ele simplesmente depender única e exclusivamente de Deus. Jesus aparece para fortalecer a fé daquele que descobriu que não é capaz de lidar sozinho com suas dúvidas. Por isso dá a Tomé uma oportunidade de ter uma nova experiência com Cristo ressurreto. E então o texto não nos diz que Tomé colocou realmente as mãos lá nas chagas de Jesus, né? Tem um quadro belíssimo de Caravaggio, não sei se você já viu, tá? Jesus com as chagas, e aí ele vai e abre assim as chagas de Jesus, tá? A gente não sabe se ele foi lá e colocou o dedo mesmo ou não, né? Porque o cabra precisaria ser bem incrédulo para fazer um negócio desse. Mas o que a gente sabe é que depois que Jesus aparece, olha para Tomé e já vai diante dele, ele não pensa duas vezes, ele aparece e já vai direto a Tomé. E mostra para Tomé as chagas, mostra as suas feridas, mostra as marcas da cruz. O texto não diz que ele pôs a mão, o texto diz que ele professou a sua fé. Você viu isso? O versículo diz de maneira muito clara e categórica, versículos 27, logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. E aí responde Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aqui é o clímax, meus irmãos, de todo o Evangelho de João. Como assim, Jonas? É isso mesmo. Aqui chegamos no ponto máximo do Evangelho. Aquele momento que João queria que todos os seus leitores chegassem e dissessem:
Nenhuma outra reação a gente poderia agora ter diante desse texto senão essa. E a pergunta é, por quê? Por que, Jonas, eu teria que me extasiar diante disso? Porque é a primeira vez que um discípulo de Jesus adora Jesus como Deus. Você nunca vai ver os discípulos de Jesus, depois de ele fazer um milagre, dobrar os seus joelhos diante de Jesus e adorá-lo. Meus irmãos, eles estavam diante de Deus, diante de Jesus, e não cultuavam a Jesus. Sabe o que aconteceu aqui? Aqui surgiu o primeiro culto. O primeiro culto a Jesus surgiu aqui. E surgiu de um milagre. A gente vê o livro de João começando com o primeiro milagre. O ministério de Jesus começa com o primeiro milagre, não é isso? Qual é o primeiro milagre que começa? Exato. E o que ele faz ali? Transforma água em vinho. Meus irmãos, Jesus transformou água em vinho. Tá certo? Isso é extraordinário. É um sinal de que Jesus é Deus. Algo maravilhoso. Se você é capaz de acreditar que aquele que começou o seu ministério transformando água em vinho, você não pode duvidar de que ele pode, no final de seu ministério, transformar a dúvida em culto. Ele transforma a água em vinho. E ele transforma a dúvida em culto. E esse é o milagre da Igreja de Cristo Jesus, que todas as vezes que aos domingos se reúne, celebra ali a ressurreição de Jesus Cristo. Não é hoje que celebramos a ressurreição. Celebramos a ressurreição todos os domingos que nos reunimos aqui neste lugar ou em qualquer outro lugar em que a Igreja de Cristo se reúne para dizer: Tu és meu Deus, Tu és o meu Senhor. E isso só acontece porque crentes, atravessados por suas dúvidas, atravessados por suas incertezas, que não sabiam lidar com sua insegurança, que não sabiam lidar com suas dúvidas, se veem tocados mais uma vez pela graça do Evangelho de Cristo Jesus e creem novamente em Jesus Cristo e professam novamente a sua fé em Jesus Cristo e dizem isso não só uma, dizem isso não só duas, não só três, mas dizem isso por toda a sua vida. E de domingo em domingo, atravessando as dúvidas, atravessando as incertezas, atravessando as inseguranças, de domingo em domingo, insistimos em vir aqui só para dizer: Tu és meu Senhor e meu Deus. Só faz isso quem prova do maior de todos os milagres, o da dúvida ser transformada numa profissão de fé. Só há 3 ocorrências em João que falam que Jesus é Deus. Começa em João capítulo 1, quando ele diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. Você corre lá ao final. E a palavra se fez carne e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ali nós descobrimos logo de cara que o Filho de Deus, o unigênito do Pai, é Deus. Nós descobrimos isso também quando o próprio Filho diz àquele que diz: mostra-nos o Pai, isso nos basta. E ele diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. João também vai dizer que quem vê a mim, vê o Pai. O final do Evangelho de João termina com a confissão daquele discípulo que queria mais ver do que crer. E ele então termina professando a sua fé. Como termina então a nossa história, com a nossa terceira e última parte, com a conclusão do nosso sermão de hoje? Com a relação entre a prioridade do testemunho dos apóstolos e a confissão de fé. O culto de Jesus, como vimos, surgiu no contexto da dúvida. O primeiro milagre foi a de transformação da água em vinho.
E o mais importante milagre no final do ministério de Jesus foi o de transformar a dúvida de Tomé na profissão de fé. Jesus atende, então, aos anseios de Tomé. Lida com a dúvida de Tomé. Mas você parou para perceber que ele não aplaudiu Tomé? Do tipo, parabéns, Tomé, porque você é um cabra duvidoso. Do tipo, nossa, você não pode sair daqui dizendo, legal ser incrédulo. Tá entendendo? Não estou dizendo para você assim agora, sai daqui dizendo, agora eu vou ser incrédulo para valer. Porque ser incrédulo para valer não é uma coisa legal. A dúvida não é uma coisa legal. Ela faz parte da caminhada cristã, mas ao mesmo tempo ela não é uma coisa legal. Tanto é assim que Jesus ele adverte a Tomé, mostrando que a sua situação ela é vergonhosa. E qual deveria ser a vergonha de Tomé? A tristeza de não confiar no testemunho dos apóstolos, de ter que ver para crer. Todas as vezes que você quer que Deus prove alguma coisa para você, e você não consegue confiar na palavra de Deus, e por mais que Deus te dê provas, você não pode ficar feliz com isso. Seu coração tem que ficar constrangido, dizer, Senhor, por que eu precisei disto para acreditar e confiar na Tua palavra? Por que não confiar antes? E esse é o meu, o teu, o nosso maior desafio. Não é crer depois que Deus, com a sua misericórdia e graça, nos lida, nos dá a solução e a resolução da nossa dúvida, mas é acreditar e confiar no Senhor, muito antes de necessitarmos de que Ele nos dê alguma prova de seu amor. Por que você precisa saber que Deus te ama? Por que não acreditar na palavra de Deus e não confiar nela? Por isso Jesus vai dizer a Tomé o seguinte depois da sua confissão de fé. Porque me viste, creste? E aí ele usa uma palavrinha, viu? Qual que é a palavrinha depois? Bem-aventurado. Que palavra bonita, não é isso? Essa é uma palavra importante. É a palavra que abre um dos mais importantes sermões, se não o maior de todos os sermões já pregados na face da terra, que foi o sermão que Jesus pregou, chamado Sermão da Montanha, que ele abre justamente dizendo, bem-aventurados. É lindo esse sermão, já viram? Mas esse sermão ele ganha outra cara quando você presta atenção no contexto dele. A Bíblia diz que o Sermão da Montanha começa com silêncio. O cenário é das multidões, ali angustiadas, com fome, tudo isso. E Jesus olha para as multidões. E do meio das multidões saem os discípulos. E quando aqueles discípulos saem daquela multidão, Jesus não se dirige mais à multidão, mas se dirige aos seus discípulos. E não à multidão, mas aos discípulos. Ele diz, bem-aventurados. Sabe o que é bem-aventurado? É a palavrinha bíblica para felicidade. Macários. Tem dois tipos de felicidade no grego, eudaimonia e macários. Eudaimonia não aparece na Bíblia, na nossa Bíblia, como macários vai aparecer. Eudaimonia é a felicidade pagã. É aquela felicidade que depende única e exclusivamente de você ter algo. Se você tem esse algo, você é feliz. Então você vai batalhar. Conseguiu? Ai, sou feliz. Tá certo? Então pessoas são felizes de um ponto de vista pagão quando elas atingem aquilo que elas querem. A felicidade que Jesus diz para os seus discípulos não é esta. Aquele estado de plenitude que você alcança quando você conquista algo ou possui algo. Mas é aquela felicidade que você pode ter a despeito de não ter nada. Por isso Jesus vai olhar para eles que não tem nada, que abandonaram tudo, abandonaram suas redes,
para seguir a Jesus. Olha para eles e diz: felizes são vocês, felizes os que choram, felizes os que são injustiçados, felizes os pobres de espírito. Você já viu o que ele está dizendo? Felizes todos aqueles que, segundo a felicidade pagã, não seriam felizes. Essa é a diferença entre a nossa felicidade e a felicidade pagã. Enquanto a felicidade pagã entende que ela só vai ser feliz tendo o bem em suas mãos, a felicidade cristã é aquela que permanece em seu coração pela promessa. Deixa eu terminar com um exemplo importante. Eu me lembro de uma ocasião, quando estudava Direito, lá em São Paulo, antes de fazer filosofia, eu tentei a carreira jurídica. Desisti, para desespero dos meus pais, no 3º ano. Mas eu tive uma experiência muito interessante com um dos professores de Direito lá. Esse professor, não sei por que cargas d'água, ele entrou no assunto que envolvia a questão da felicidade, da tal felicidade. E aí ele disse, com toda a ênfase do mundo: não existe felicidade plena. E aí, quando você é muito jovem, você é meio inconsequente. E você não tem aquela coisa que, quando a gente fica mais velho, a gente desenvolve, que é o cinismo. E aí o que a gente faz? A gente faz aquilo que dá no coração, faz no ímpeto. Eu disse: professor, eu discordo. Pronto. Né? Aí o professor: pois não, doutor, dê as suas razões. E eu olhei para ele e disse: porque eu, professor, sou a pessoa mais feliz desse mundo. E dei uma risada daquelas da Judy. Aí todo mundo, meus colegas riram, meu professor ficou com aquela cara de... né? Que é isso? O cara está fazendo aqui? E como Deus é misericordioso, o sinal tocou bem na hora. Aí eu vi a conspiração da graça. Peguei minha mochila, me mandei. Tô lá no café com os meus amigos, de repente... Quando eu olho, vamos conversar um pouquinho. Era o professor. Aí ele apagou o cigarro, disse: me fala desse negócio aí. Que negócio é esse que você falou de felicidade plena e tal? Meus irmãos, eu não sei te explicar como eu cheguei nessa ideia. Eu sei que é obra do Espírito. E eu sei que essa ideia, se não perturbou o meu professor, o que eu disse para ele, não sei se perturbou ele, mas me perturba até hoje. Me perturba até hoje. Eu olhei para ele e disse assim, depois a gente conversar, e aí eu falei para ele que eu era evangélico e tal, aí começou aquela coisa de apologética, vai para lá, um passa a espada para o outro lado, outro passa a faca, aquela coisa, loucura. No final ele disse assim: professor, a grande diferença entre nós dois é de que o senhor é uma pessoa infeliz. Com momentos de alegria, de felicidade. Dura só um momento, passa logo. Eu sou o oposto disso. Eu sou uma pessoa plenamente feliz. E eu tenho momentos de tristeza. Essas tristezas, elas passam. Eu sei que elas passam. Eu não sei, meus irmãos, se todas as vezes que eu estou passando por tristezas eu penso isso. Mas que isso me perturba. Todos os dias que eu estou triste, isso me perturba. Eu não sei se você hoje parou para pensar, diante de tudo isso, se a razão da tua infelicidade é fruto da tua incredulidade. Eu vim aqui só para dizer, você não deveria só pensar, você deveria ter certeza de que é por causa da tua dúvida que você é tão infeliz. Se uma certeza você deve sair daqui hoje, é de que ninguém que tem um coração mergulhado nas dúvidas consegue celebrar. Por isso hoje é Páscoa. E temos uma razão para celebrar. Só incrédulos não festejam este domingo de hoje. Mas se você tem o seu coração quebrantado, então você descobre que hoje você tem razão sim para festejar. E a pior das suas tristezas, a pior das suas angústias, o teu pior sofrimento hoje, não vai ser suficiente para roubar a sua alegria. E por isso,
você vai ouvir mais uma vez Jesus dizer: bem-aventurados. Mesmo que você esteja atravessado por dúvidas, mesmo que você esteja cheio de dificuldades, enfermidade, problema, seja lá o que for, não importa qual seja a sua dificuldade, que te levanta as questões e dúvidas com relação a Deus e a sua palavra, não importa o que você esteja enfrentando. Se hoje nós tivermos um motivo para acreditarmos no testemunho dos apóstolos, nós vamos encontrar hoje algo que nos dá motivo para festejar, independente de tudo o que está acontecendo conosco. Jesus ensinou aos seus discípulos que para ser feliz, as pessoas não precisam ser ausentes de lutas e sofrimentos e dúvidas e inseguranças. Jesus disse que poderíamos ser felizes atravessando todas as dificuldades, dúvidas e incertezas da vida. Eu queria orar com você nessa manhã, para que Deus nos ajude em nossa falta de fé. E como diz a palavra de Deus, nós possamos acreditar nos testemunhos dos apóstolos, acreditando que Jesus realizou na presença dele tantas outras coisas que jamais saberemos. Mas eles registraram aquilo que eles achavam suficiente nas Escrituras, para que ao ouvirmos os testemunhos, pudéssemos acreditar que Deus existe. E se Jesus é Deus e Deus existe, você precisa acreditar que a tristeza vai passar. Só a fé no Jesus ressurreto vai trazer esperança ao seu coração. Senhor Jesus, às vezes somos atravessados pelo paganismo, que nos ensina que só seremos felizes se alcançarmos o que queremos. Tua palavra nos ensina que é possível sermos felizes, mesmo quando não atingimos o que queremos. Ajuda-nos a encontrar essa felicidade que tira a amargura, tira a tristeza, a melancolia do coração. Faz a gente descobrir que o túmulo está vazio e é motivo de festa, de esperança, de que a mensagem do Evangelho é de recomeço. Senhor Jesus, ajuda-nos a acreditar de que a ressurreição é o modelo de restauração para a igreja, de que a ressurreição não nos ensina que para sermos felizes temos que voltar no passado que um dia fomos felizes. Quantas pessoas são escravas de um passado feliz e querem voltar esse tempo de felicidade. Jesus, ensina-os nesta manhã sobre a ressurreição. Faz com que o teu povo acredite que a ressurreição nos ensina que a redenção não é o retorno do mesmo, mas é a renovação. Algo permanece o mesmo, mas as feridas, as chagas estão ali. Elas não estão ali mais para causar dor, mas elas estão ali para testemunhar que é possível vencer a dor, que é possível vencer a cruz, que é possível vencer o sofrimento, que é possível atravessar o dia mau. Se alguém quer te conhecer, Senhor, esse alguém vai te conhecer pelas tuas chagas. Se alguém quer nos conhecer, este alguém também deve nos conhecer pelas nossas chagas. Não pelos sofrimentos abertos, mas pelos sofrimentos fechados, sarados, curados, pelas feridas que estão ali, mas que não causam mais dor. É por elas que devemos ser conhecidos, porque elas testemunham a nossa experiência de firmeza na fé no dia mau. Que o meu irmão e minha irmã, que tem se sentido abalado pelas incertezas, possa nessa manhã dar um brado de júbilo, dizendo: eu creio que Tu és o Cristo, Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Senhor Jesus, celebramos nesta manhã a maior de todas as festas, a festa da ressurreição. Que a gente possa, Senhor, olhar para a Tua palavra mais uma vez e não permitir que um dia tão importante seja tão trivial. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. És a nossa estrela da manhã,
Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Vamos do começo? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a